Nossa equipe foi até a prefeitura para buscar informações sobre obras anti-enchentes e alagamentos que acontecem em avenidas do centro de Matão. Grande parte das 4 etapas anunciadas já foram feitas pela prefeitura e outras estão em andamento ou licitação. Esse é um dos cruzamentos mais importantes na cidade de Matão. Avenida Padre Nelson e Rua São Lourenço. Quando chove forte, esse espaço aqui fica todo tomado pela água. Ficar neste local em que eu estou, nem pensar. Quando as fortes chuvas chegam, o cruzamento recebe águas de vários bairros e do centro de Matão. Além de represas de contenções na rodovia Faria Lima, as margens da via Milcíades Botura, Narciso Baldan. Uma represa, essa conhecida como Represa Seca, foi construída em Matão, próximo ao poliesportivo. Ademir de Souza falou sobre essa e outras obras que serão realizadas para diminuir a água neste cruzamento e evitar alagamentos. A quarta delas que falta ter essa funcionalidade é exatamente a represa que existe ali, a montante, né? A gente chama a montante do conjunto poliesportivo Laerte Taralo Mendes, que é essa que nós vamos trabalhar agora na terceira fase. A água será levada até essa represa que você falou, próximo ao poliesportivo. A região ali, Buscardi, parte alta, Cambuí, Benassi, toda aquela água ela será trazida até essa represa de contenção ali próximo ao ginásio. Exatamente, nós temos 2 locais de captação que serão onde serão construídas as linhas de captação. Na Avenida Araraquara e na Avenida Bibi Gabriel, esse é um corte, e o outro Avenida Baldan e Carlos e Alberto Benassi. São esses os locais onde nós vamos captar. Então, pela Araraquara e pela Bibi Gabriel, desde a Yolanda Tagliavini Gropa até a Avenida Baldan, toda a água que desce da parte alta ali da Vila Santa Cruz, da Buscardi, do Residencial das Acácias, do Cambuí, então toda aquela água será captada, levada para as linhas de galerias da Avenida Araraquara, que chegarão até a represa ao fundo do conjunto poliesportivo. E também na Avenida Baldan, desde o supermercado Palomax, ali na confluência da Baldan com a Avenida Trolese, captar toda a água da Avenida Baldan. E pro lado de cá, desde a Saudades FM até a Avenida Araraquara, também captar toda a água ali do Benassi, daqueles bairros na parte alta ali, que atravessam a Avenida Baldan. Então nós vamos captar ela todas com rede de galeria e levar atrás do ginásio esporte. Naturalmente, no próximo período de chuva, depois das obras concluídas, evidentemente, o que vai acontecer com a represa atrás do ginásio esporte? Ela vai ter a sua funcionalidade funcionando, né? Então ela vai captar toda essa água, vai reter ela ali atrás do ginásio esporte e depois, aos poucos, ela vai liberando a água para que ela chegue em menos quantidade, de uma vez só, na Avenida Padre Nelson. Portanto, nós vamos ter uma redução das águas também na Avenida Padre Nelson agora. A Avenida Padre Nelson também vai receber obras anti-alagamentos, galerias e aumento de vazão do rio Espiga Seca, canalizado sob a avenida. É isso, você captou bem. Toda a água que vai estar acima da Avenida Araraquara e acima da Avenida Baldan, nós vamos captar e levar para a represa atrás do ginásio. Mas tem toda a parte abaixo da Avenida Baldan e da parte central. Quem está aqui na prefeitura, vai subindo a Padre Nelson no sentido do ginásio esporte, você pegar toda a parte central, a Rua Prudente de Moraes, a Rua João Pessoa, a Rua Rui Barbosa, a Rua José Bonifácio, a Alameda da Saudade, né? Todas essas ruas aí, elas descem do centro da cidade e vêm para a Avenida Padre Nelson. Então nós vamos reter uma parte atrás do ginásio. Essa que desce diretamente para a Avenida Padre Nelson, tem que haver uma intervenção na Avenida Padre Nelson. Aí vem a quarta fase do projeto. A quarta fase pressupõe o quê? O aumento da capacidade do rio Espiga Vermelha, do córrego Espiga Vermelha. Avenida Padre Nelson, para os mais velhos que conhecem essa cidade, a Avenida Padre Nelson tem um rio chamado Espiga Vermelha, que é um afluente do rio São Lourenço, ele está totalmente enterrado.
feito uma obra feita na década de 70, 72, 73, por aí. Eu era criança ainda, mas eu me lembro quando meus pais mudaram para Matão, em 1972. Logo depois nós mudamos para Alvorada. Quando nasceu, a gente atravessava aqui, era né, cheio de jambolão aqui, a Avenida Padre Nelson. Os mais velhos se lembram disso. Então, tudo foi canalizado para virar o que é a Padre Nelson hoje. E esse rio está aí enterrado, e ele está enterrado com tubos de 1,10 m de diâmetro, mais ou menos. Nós precisamos ampliar essa capacidade dele para quê? Para ele absorver toda a água do centro da cidade. Aí sim, com as 4 fases prontas, aí nós vamos poder dizer que o problema das enchentes na área central vai estar resolvido. Mas é preciso com fase, com planejamento, que é o que vem ocorrendo de alguns anos para cá. Em que pese, e a gente respeita, mas a gente está tendo alegria. Infelizmente, eu até te falei isso, Beto, o prefeito Adalto não teve, infelizmente, a oportunidade de ver isso funcionar. Ele pensou isso lá em 2006, buscou o projeto, atualizou, implantou a primeira fase, que foi a construção das represas, e implantou também o alargamento da calha do Rio São Lourenço. Infelizmente, ele não vai poder ver a terceira fase nem a quarta. Esperamos que nós possamos estar aqui vivos ainda daqui a alguns anos para a gente olhar para trás e falar, valeu a pena fazer todos esses investimentos. É um processo e a gente está acostumado com ele. O que a gente fica feliz é que a gente está podendo já executar a terceira fase. Primeira fase pronta, segunda fase pronta, terceira fase será executada e quarta fase. Vocês têm um prazo para isso? Para terminar todas essas 4 fases? Olha, vontade política de fazer nós temos, projeto nós temos, ele está pronto há muitos anos, né? O que falta é recurso, precisa de recurso, né? Essa obra aqui da Avenida Padre Nelson é uma obra cara, você pressupõe, você colocar galerias celulares desde ali da pizzaria até a Bortolo Biava, captar toda a água ali e até a Praça Alfredo de Paiva Garcia, e com galerias celulares de 4 por 4, como se diz, né? É um alargamento grande, quer dizer, é uma obra muito cara, que pressupõe muitos investimentos. Inclusive, ela está previsto o projeto, ao invés de fazer a canalização pelo canteiro central da Avenida Padre Nelson, que é exatamente o Rio Espiga Vermelha, se a gente fizer isso, nós vamos destruir toda a Padre Nelson. Então, a gente vai fazer ela apenas numa lateral. O projeto prevê que ela seja feita numa das laterais da Padre Nelson, mas, evidentemente, isso depende de recursos municipais e depende também de recursos federais, estadual, e que as prefeituras, os governos vêm tentando ao longo dos anos. Nós vamos continuar essa luta.